Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos ao vivo pelo Instagram, mas também vai ficar gravado, vai ficar disponível pelo YouTube. Eu vou pedir uma gentileza tua para que você compartilhe. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você quer muito bem, faça uma fantástica noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, fantástico estar aqui com vocês, e a gente está começando a trazer essa experiência para o período da noite, também, né? A gente ficou aí aproximadamente pouco mais de 40 dias fazendo lives, sempre pelas manhãs, às 7h07 da manhã, aqui pelo Instagram. E agora a gente vai fazer um novo teste, né? E a vida é assim, né? Você começa a realizar experiências e você vai identificando aquilo que fica mais adequado para você e até para outras pessoas. Você já reparou que a vida é assim? Você vive realizando testes, você vive fazendo testes, é assim que acontece. Nem sempre, às vezes a gente acaba sendo extremamente rígido com a gente mesmo, dizendo muitas vezes, não, tem que ser desse jeito, dessa forma, dessa maneira, né? Mas você precisa ir desenvolvendo uma linguagem, você precisa ir desenvolvendo uma maneira que seja assertiva, uma maneira que seja adequada para você e para outras pessoas também, não é verdade? E isso, quando eu estou falando assim de uma forma bem genérica, é para você entender que isso diz respeito a tudo na vida, tudo na vida. Tudo na vida são testes, são experiências. Você vai adquirindo experiências e essas experiências, elas podem agregar muito valor a você. Essas experiências podem acrescentar muito a você. É claro, mas claro, você precisa estar disposto a isso. Principalmente quando você tem algo definido com relação ao que você busca na sua vida. Principalmente quando você tem definido para que você faz o que você faz. Quando você tem isso claro para você, né, é como se eu estivesse indo em direção ao sul do país, né? Se eu chegar, por exemplo, no Paraná, eu já estou em direção ao sul do país. Se o meu objetivo era chegar somente até o Paraná, então dali em diante eu não tenho mais o que realizar. Mas quando eu falo estou indo em direção ao sul do país, eu posso continuar caminhando, né? Ou seja, o Paraná é só o primeiro estágio. O que eu quero dizer com isso? Que um propósito que você traz para a sua vida, ele não é um destino final, nunca foi, e sim o caminho que você tem feito. E qual é o caminho que você tem trilhado? Quais são os testes, as experiências que você tem tido, né? Quando você começa a perceber isso, você começa a aproveitar mais a sua jornada, você começa a aproveitar mais aquilo que você está experienciando. E eu quero perguntar para você, você está aproveitando as experiências que você tem tido no seu dia a dia, as experiências que você tem obtido nas novas etapas, nos objetivos que você tem traçado, ou não? Né? Se você não está aproveitando, Tadeu, eu comecei alguma coisa, não deu certo, eu parei. Você continua testando. Tem pessoas que falam tentando, né? Eu não gosto muito dessa palavra tentar. Eu particularmente não gosto. Para o meu dia a dia não curto muito. Eu gosto mais da palavra testar. Estou testando, né? Conta-se a história de um dos maiores cestinhas de basquete de todos os tempos. Muitos já ouviram falar, o Michael Jordan, né? O Michael Jordan, na trajetória dele, na jornada dele, ele errou cerca de 9.000 cestas. Aí você fala, nossa, Tadeu, quantos erros ele teve? Pois é, foram testes, situações que ele foram testando. Mas eu pergunto para você,
Ele errou muitas vezes. Só que quantos acertos ele teve, né? Então não tem problema algum você ter erros. O detalhe é que você tem um propósito, você tem um para quê, uma razão de você fazer aquilo que você faz, e você está testando estratégias, você está testando o seu texto, você está testando a maneira como você faz todas as coisas, e consequentemente você vai tendo erros, mas também acertos. Pensa comigo, você está tendo erros, mas pense, você está mais próximo de acertar do que errar, porque você já obteve erros, você já obteve testes, experiências, então você já sabe o que funciona e o que não funciona. Talvez até você saiba mais o que não funciona. Você já sabe mais aquilo que não dá certo. E aí, obviamente, você não desperdiça energia, tempo com aquilo que não funciona para você. E aí você começa a buscar meios, habilidades, competências para você acertar mais, não é verdade? Pare e pensa nisso. E aí eu quero aproveitar, quero dar as boas-vindas para quem está chegando, quem está passando aí. Eu quero... Opa, tô vendo aqui o Samuca, Ih, Samuca! Então, eu quero aproveitar o ensejo e trazer aqui uma metáfora para a gente refletir. Quero também dizer que ao longo das lives que nós teremos aqui, pessoal, vão chegar convidados, nós vamos trazer convidados para estarem participando aqui com a gente. Esporadicamente, a gente também vai estar fazendo alguns exercícios aqui, vai ser muito bacana, muito legal, até para poder ajudar o pessoal aí, né? Se você conhece pessoas que estão precisando de ajuda terapêutica, pessoas que estão com o seu emocional abalado, estão desnorteados, estão precisando aí, buscando alguma orientação, essa é uma grande oportunidade. Seja muito bem-vinda, Gliceolândia, ótima noite para você, faça uma maravilhosa noite. Ela que é de Parnaíba, no Piauí, é isso aí, Gliceolândia, seja bem-vinda aí. Olha só, a Lilian, seja bem-vinda, Lilian também. E assim é, pessoal. O que eu quero dizer para você é que você pode fazer testes, você precisa fazer testes. E se errar, qual é o problema de errar? Erre rápido e aprenda rapidamente. Né? Faz parte do teu processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, faz parte de quem você é, tá bom? Bom, eu trouxe aqui, como eu falei, uma metáfora e eu acredito que pode servir muito para a gente aqui na noite de hoje. E se você está vendo posteriormente, pode servir muito para você no seu cotidiano, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus projetos, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, né? Para que você extraia aprendizado. Entendeu? Por que você usa metáforas? As metáforas, elas servem justamente para que nós possamos trazer aprendizados, né? O aprendizado, muitas vezes, se eu chego aqui com algum argumento para você e eu falo determinada coisa, de repente você fala assim, não estou entendendo muito bem, né? Agora, quando você traz a metáfora, você traz uma ilustração e o teu emocional ele começa a participar mais. E aí, de repente, cria até mesmo uma identificação com aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está presenciando. Por exemplo, Jesus Cristo, ele utilizou muitas metáforas, né? Que são as chamadas parábolas, né? Situações do cotidiano, situações ali muito próximas daqueles tempos enquanto ele estava aqui na Terra. Então ele trazia muitas metáforas do cotidiano e as pessoas se identificavam com aquelas histórias. E aquelas histórias traziam muita transformação, traziam muita clareza, muita ilustração e fazia com que aquelas pessoas, a partir daí, tomassem decisões diferenciadas, né? Começassem a tomar atitudes diferenciadas, começassem a fazer escolhas diferenciadas, pensassem de uma forma totalmente diferente aí, tá bom? Então, essa metáfora
eu vou chamar de O Remédio Infalível. Você já viu essa? O Remédio Infalível? Provavelmente você já deve ter ouvido em algum momento, em algum lugar, que tal remédio era infalível, né? Pois é, nessa história conta-se que um homem, um vendedor, na verdade era um ambulante, alguém que percorria de cidade em cidade, de lugar em lugar, e ele era um vendedor de quinquilharias, né? E aí acontece que esse vendedor, ele chegou numa cidade e ele estava vendendo agora uma receita infalível, na verdade um remédio, uma fórmula secreta, né? Que para muitos era uma fórmula secreta. E aí ele chegou numa praça, né? Na praça daquela cidade, a cidade não era muito grande, uma cidade bem do interior, e aí ele começou a se acomodar as coisas que ele estava carregando, e o pessoal mais do interior acaba ficando curioso, né? Quem é aquele forasteiro, quem é aquele cidadão e o que ele estaria ali fazendo, o que ele iria fazer, o que ele ia aprontar ali no meio da praça. Normalmente nessas praças, você sabe, né? Tem normalmente aquela igreja, uma capela ou uma igreja matriz que normalmente fica ali no meio da cidade, né? Na praça. E aí você imagina, e ali ele se instalou e ele começou a abrir toda a sua banca bem do lado da igreja, e perto dali as pessoas, passando agora uma sirene aqui, as pessoas passavam perto da banca dele, paravam e ficavam olhando, ele ainda não estava falando nada. E aí ele começou, à medida que os curiosos iam chegando, que ele estava montando, aí ele começa abertamente a falar: atenção, atenção, povo desta cidade, atenção, atenção, moradores dessa localidade. E aí ele começava a gritar, trazer aquela voz bem alta, e as pessoas começavam a se aproximar, e ele falava: eu tenho aqui o melhor remédio de todos os tempos, eu tenho aqui o remédio infalível, é o remédio que vai curar os seus males, vai ajudar você em tudo aquilo que você precisa, mas principalmente, isso aqui é especial para quem sofre de coice de burro. Aí o pessoal ficou olhando: coice de burro? Sim, coice de burro. Então isso aqui serve para quem já tomou coice de burro, e ainda serve também para aquelas pessoas que não tomaram coice de burro. Vai ajudar a evitar o coice de burro. Então, aí o pessoal foi se aproximando, os curiosos foram se aproximando, e aí eles começaram a querer entender como é que funcionava aquilo. Só que todos os pacotes que aquele vendedor ele tinha, eram todos pacotes fechados, todos muito bem embalados, muito embrulhados. E aí ele falou assim: olha, e hoje, e só hoje, eu tenho uma promoção aqui. Se você levar 2, você pode levar o terceiro ainda de brinde por um preço, e aí ele falava o preço dele lá, um preço que realmente estava muito atrativo. E aí o pessoal ia se aproximando, e até aquele que nunca tinha sofrido de coice de burro acabava comprando daquele vendedor muito persuasivo. E aí o pessoal comprando, e até daqui a pouco os chacareiros, os donos de sítio, de fazenda, ia chegando e ia comprando daquele homem, porque ouviu dizer que ele tinha um remédio infalível para coice de burro, que evitava ali o coice de burro e até mesmo curava quem já tinha já tinha sofrido ali um coice de burro chucro. E aí foi quando ele perguntou: bom, você tem um burro chucro lá na sua fazenda, lá no seu sítio? Então esse remédio aqui vai ajudar você. Pois bem, esses fazendeiros, sitiantes, chacareiros compraram os remédios. Esse homem praticamente havia vendido tudo que ele tinha ali de remédios infalíveis para aqueles homens. E esses homens, cada um para suas casas, muito curiosos, não haviam aberto
o pacote ali na rua. Eles chegaram em casa e um deles, falando assim com um chapelão na cabeça, falou assim: mulher, eu comprei um remédio infalível. E a mulher, a esposa, querendo saber: e o que foi que você comprou? Eu comprei aqui um remédio que, segundo o vendedor, é um remédio contra a coice de burro. E olha, eu já sofri coice de burro, é coisa horrorosa, é dolorido demais. E além disso, ele havia falado que vai me ajudar a evitar que eu tome mais algum coice de burro. A gente tem burro aqui chucro, então eu não vou tomar mais coice desse burro. E ele começa a desembrulhar aquele pacote, e a esposa naquela expectativa do lado dele, e ele desembrulha. De repente, sai de dentro do pacote um enorme barbante. Um barbante muito comprido. E ele começa a desenrolar aquele barbante. Ele começa a desenrolar esse barbante, vai desenrolando o barbante, desenrola. E junto do barbante vem também as instruções de uso. E nas instruções de uso estava dizendo o seguinte: esse barbante, ele é a sua medida de segurança. Você deve utilizar o barbante, a medida, colocando próximo do burro, e na outra ponta é a distância que você deve manter-se do burro. E aí esse homem, juntamente com os outros sitiantes, chacareiros e fazendeiros, ficaram muito indignados, muito bravos com aquela recomendação do remédio infalível, e foram para o centro da cidade procurar o vendedor. Cadê o vendedor? O vendedor já não estava na cidade, porque afinal de contas ele havia vendido todos os remédios infalíveis, né, contra a coice de burro. Bom, o que eu quero trazer aqui, nós poderíamos ter vários insights nessa história aqui, e você pode ter tido vários insights sobre essa história. E tem um detalhe que eu não mencionei, é que o vendedor, ele havia falado no decorrer da história o seguinte para aqueles compradores. Ele falou assim: comprem rápido, porque pode perder o efeito, utilizem mais breve, porque pode perder o efeito. E é muitas vezes assim, né? Às vezes a gente não tem determinada informação, e aí a gente acaba comprando tudo aquilo que é colocado diante dos nossos olhos. E a gente vai no momento de emoção, sem ter conexão com aquela informação, e a gente acredita. Há pessoas que nos dias atuais, em pleno 2022, há pessoas que ainda acreditam em pílula mágica, que elas vão ficar muitas vezes ou rica da noite para o dia, ou do dia para a noite, ou que vão simplesmente curar tudo na vida delas, resolver todos os problemas da vida delas, assim como num passe de mágica, não é verdade? E há também aquelas pessoas que, quando elas veem o óbvio, a informação, né? Principalmente como a situação que eu citei aqui do chacareiro lá, do sitiante, que já havia tomado coice de burro, né? De burro chucro, né? E quantas não são as pessoas que já passaram por situações difíceis e precisam ouvir outra pessoa, uma instrução de dizer: peraí, será que eu vou passar por isso de novo? Quer dizer, na mente e na cabeça daquele sitiante, de repente, ele tinha na cabeça dele que a qualquer momento ele iria tomar outro coice de burro, né? Se ele comprou aquele remédio infalível, ele já tinha na mente dele que a qualquer momento ele poderia tomar novamente um coice de burro. E quantas vezes, pelo fato de nós estarmos expostos a determinadas situações que nós poderíamos evitar, e nós, pelo óbvio, nós poderíamos simplesmente contornar situação ou aprender até mesmo com situações que nós já passamos,
acabamos ouvindo o óbvio e ficamos irritados com isso. E ficamos indignados com isso, como foi o caso do sitiante, né? Ele ficou indignado. Mas se você parar para analisar friamente nas instruções de uso, né, do remédio contra a coice de burro, ele não estava errado. Errado ele não está. Você precisa manter uma distância de segurança para você não tomar um coice de um burro chucro. Né? E muitas vezes é assim. Muitas vezes você sabe o óbvio, só que quando o óbvio vem para você, você fica indignado. Pode ser que fique indignado, né? No caso daquele sitiante, homem experiente, homem do campo, homem que já sabia dos macetes e de lidar com animais até mesmo bravos, animais chucros, né? Animais que ainda não estavam mansos, de repente ele até sabia, né? Mas muitas vezes nós esperamos uma pílula mágica, nós esperamos alguma coisa que vai solucionar definitivamente os nossos problemas, em definitivo, é isso que a gente espera. E quantas vezes na internet mesmo, você ouve determinadas coisas e você acaba falando, puxa, mas se eu soubesse que era isso, não é verdade? Quantas e quantas vezes você acabou se aventurando em determinadas situações, mas só que lá no fundo você sabia que remédio para coice de burro não é bem assim, não é? Que você já experimentou o coice, você sabe como é doloroso. Eu, graças a Deus, eu nunca tomei o coice, já passou perto, mas eu sempre de alguma forma já fui precavido, porque eu já tinha ouvido falar algumas coisas e quando eu chegava próximo de algum animal, porque eu fui criado no interior, então eu chegava próximo de um animal, obviamente, se estava amamentando um filhote ou se estava em alguma situação ou estava se alimentando, eu não chegava tão próximo assim. Uma questão instintiva, uma questão de precaução. E assim serve para tudo na nossa vida, né? Você pode estar determinado num determinado momento, uma determinada ocasião da sua vida, num relacionamento, você pode estar passando por alguma situação na sua saúde que de repente você fica debilitado emocionalmente, fragilizado, e aí você fica esperando uma receita mágica, você fica esperando alguma coisa que apareça sim milagrosamente, que vai evitar milagrosamente alguns aborrecimentos. Eu quero dizer para você que não existe. Eu preciso dizer isso para você. Ao contrário lá do vendedor, né? Que vendeu a solução mágica, que ele vendeu, ele fez o papel dele, mas havia instrução. Acontece que logo depois ele não estava no pós-venda, né? Ele não ficou lá no pós-venda. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa analisar o que está sendo proposto muitas vezes a você, o que está sendo trazido para você, o que é que você tem ouvido e frequentemente você se expõe diante daquilo que você está na internet, você está ouvindo, você está acatando e de repente você acha que vai ser algo milagroso que vai mudar a sua vida da noite para o dia. Isso eu falo para qualquer aspecto, seja na questão da sua saúde, seja na questão de desenvolvimento pessoal, seja na questão das finanças, seja na questão profissional, trabalho, seja relacionamento, né? O que você está precisando mais de verdade é ganhar consciência. Se você tiver mais consciência, você vai ser uma pessoa mais empoderada. Às vezes, você espera que venha um remédio infalível que vai te deixar super, ultra, mega, power, poderoso. Mas eu quero dizer para você que você só precisa olhar para dentro de você que você vai se ver uma pessoa mais poderosa. Você vai descobrir habilidades incríveis que estão dentro de você. E você já carrega isso desde os primórdios, desde o momento que você nasceu, que você veio a esse mundo e você já, pela observação, você começou a adquirir habilidades que você nem imagina. É verdade. Você nem imagina, mas
há habilidades incríveis, tesouros incríveis dentro de você. Só que você fica esperando a pílula mágica que vem do lado de fora, de algum vendedor trazendo alguma solução mágica que vai mudar completamente a sua vida. Eu preciso dizer para você, não vai. Quando você ganhar mais consciência, você vai se tornar uma pessoa mais poderosa e garanto para você, você vai evitar muitos coices de burro. Agora eu fico pensando, né? Aquele vendedor, pode ser que ele subestimou até mesmo a sabedoria daqueles homens, né? Subestimou a inteligência daqueles homens. E eu quero dizer uma coisa para você, não subestime as pessoas, né? Outra lição que a gente pode trazer aqui, não trate as pessoas pelo que elas têm ou deixam de ter, trate as pessoas pelo que elas são. Olhe para as pessoas com um olhar como você gostaria que olhassem para você. Eu não estou dizendo que a vida é totalmente justa. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas vão tratar você com justiça. Não estou dizendo isso, não estou longe de afirmar isso. Eu penso até que muitas vezes as pessoas tratam você injustamente. Trabalham, atuam diretamente com você de uma forma injusta, mas eu quero trazer para você que você pode ter um novo olhar com relação a isso. Pode ser um aprendizado. E esse aprendizado pode ser passado depois para outras pessoas. Você pode passar isso dentro da sua casa. Você pode passar isso no seu ambiente de trabalho. Isso pode fazer total diferença para você e para a pessoa com a qual você se relaciona. Então, comece a pensar a respeito dessa lição. Essa metáfora eu vou deixar aqui depois na descrição, né? Para que você conheça, para que você veja mais, para que você veja os detalhes dessa metáfora. Mas assimile agora essa lição, assimile agora aquilo que você foi imaginando, o que você foi aprendendo. Né? Será que de repente não aprendemos tanto com esse vendedor que ele pegou o óbvio e transformou em algo surpreendente? Talvez alguém dentro daquela cidade, ou seja, daquele ambiente, jamais pensaria numa solução como essa, em trazer instruções que pudessem ser tão óbvias, mas que pudessem até mesmo gerar algum tipo de recurso, né? Por que muitas vezes as pessoas elas compram das outras? Muitas vezes por curiosidade, pelo simples fato do emocional. Por que muitas vezes você acaba se deixando levar por determinadas sugestões? Porque você muitas vezes está fragilizado emocionalmente, né? Você muitas vezes está emocionalmente aberto, completamente aberto, né? Não estou dizendo que você tem que ser um poço de rigidez, não, até porque isso não resolve a sua vida, jamais resolveu, mas você pode ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais observadora. Veja, existe uma diferença entre o curioso e o observador. O curioso muitas vezes ele é facilmente ludibriado. O curioso, muitas vezes, ele é facilmente manipulado. O observador, nem tanto. O observador, ele muitas vezes, ele faz o jogo, ele observa, ele acata e aprende lições com isso. Entenda, nessa metáfora, não foi todo mundo que comprou o remédio infalível. Não foi todo mundo. Mas que esse vendedor, ele vendeu para aquelas pessoas que possivelmente estariam expostas ao perigo. Para essas pessoas, esse vendedor vendeu. Então, não absorva tudo que você vê, tudo que você ouve. Nem tudo que você vê, o que você ouve é a totalidade, a verdade, né? Porque muitas vezes você acata como verdade absoluta e essa verdade absoluta pode estar te destruindo por dentro. Vou colocar bem nessas palavras. De repente podem estar te deixando mal, não é verdade? Então, o que eu quero trazer para você hoje aqui
essa reflexão, esse pensamento sobre essa metáfora, sobre esse aprendizado incrível que a gente começa a ter. Eu sugiro que você leve isso para outras pessoas, que você aconselhe, que você observe mais, que você não saia impulsivamente fazendo as coisas de modo que depois você fica aí ofendido, arrependido, né? Que você fica aí depois achando que as coisas, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. É você que acabou permitindo, você que acabou entrando num determinado jogo. Permita-se, sim, pelas experiências, entender que você não precisa passar pela mesma experiência mais de uma vez, não é verdade? Tá bom? Então, essa metáfora fica como lição aqui e aprendizado para nós na noite de hoje, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, para que a gente possa refletir mais, para que a gente possa observar mais, né? E a gente vê o que a gente está levando para casa, né? A pílula mágica ou um aprendizado? Aquele sitiante, ele poderia simplesmente dar risada da situação, ele poderia falar assim, uau, por que eu não atentei para o óbvio, né? E assim eu nunca mais vou tomar coice de burro. Mas nem sempre a gente está com o olhar preparado para o óbvio. Então eu convido você a perceber mais isso. Tá certo, gente? Bom, a gente vai ter sempre essa sequência de trazer alguma coisa, como eu falei inicialmente, a gente vai estar trazendo convidados aqui para a gente estar fazendo lives, a gente vai estar compartilhando exercícios aqui e hoje esse exercício serve para nós, um exercício de reflexão sobre essa metáfora. Eu sou suspeito em dizer, mas eu amo metáforas e há muito aprendizado nisso. Que lição? Depois comenta aqui com a gente, depois deixa um comentário aí dizendo qual foi o aprendizado que você teve, o que você aprendeu com essa metáfora e se serviu, né, para você, de repente, alguma coisa que você percebeu na metáfora e que fez sentido para você, foi engraçado. Eu vi algumas pessoas dando risada aqui e realmente foi engraçado mesmo. Mas muitas lições podem ser trazidas, podem ser entendidas. Depois deixa um comentário, isso vai ajudar bastante a gente aí também a entender melhor como a gente pode estar contribuindo com vocês que sempre estão aqui participando com a gente e sempre levando esse conhecimento adiante, tá bom? Bom, também quero aproveitar o ensejo e quero convidar você, né, se você ainda não fez uma avaliação terapêutica, Tadeu, quero fazer uma avaliação terapêutica, quero entender como é que funciona essa questão do autoconhecimento, quero me conhecer melhor, eu estou passando alguns desafios, eu preciso entender como é que funciona a minha mente, eu preciso entender como é que funciona o meu corpo, como é que funciona os meus pensamentos, eu não estou sabendo lidar com as emoções. Eu quero dizer para você que é totalmente possível dominar as emoções, desde que você domine a sua comunicação. Então, agenda uma sessão terapêutica comigo, eu vou fazer uma avaliação com você, a gente vai conversar e se fizer sentido para você, aí você fecha ali um pacote de atendimentos com a gente, tá bom? A avaliação é gratuita, mas eu estou chamando você para você perceber isso. Pode fazer total sentido e a diferença na sua vida, tá bom? Eu utilizo da hipnose transformacional como abordagem terapêutica para ajudar pessoas, tanto a ressignificar o passado e trazer clareza para o presente para projetar o futuro. Não adianta você querer desenvolver alguma coisa se muita coisa você ainda não resolveu com relação ao seu passado. E eu quero aproveitar aqui e chamar sua atenção, não hoje, mas amanhã, terça-feira, às 18h59, a gente vai entrar aqui. Eu vou trazer sim uma metáfora, não tão longa, mas uma metáfora de repente mais curta, e aí eu vou, logo depois da metáfora, eu vou fazer um exercício da cadeira vazia. Esse exercício aqui vai ser muito poderoso,
muito transformador. Então, se você quer participar desse exercício, olha, convida o maior número de pessoas, os seus amigos, pessoas que você sabe que estão precisando se conhecer melhor, estão precisando desenvolver autoconhecimento, trabalhar a questão das emoções, buscar autocontrole, melhorar na questão da ansiedade, depressão, pessoas que estão vivendo conflitos. Chama essa pessoa, porque com toda certeza esse exercício que nós iremos fazer amanhã pode ser muito poderoso para a vida dessa pessoa. Pode ser uma resposta que ela esteja buscando, ela esteja procurando, tá bom? Convido você e os seus amigos para estarem aqui. E também quero aproveitar o ensejo e dizer que nós temos no WhatsApp, nós temos um grupo de desenvolvimento pessoal e profissional. Esse grupo é um grupo gratuito, tá bom? Você pode entrar lá, participar com a gente. Eu sempre estou trazendo algumas dicas, o próprio pessoal muitas vezes compartilham das experiências e isso pode ajudar você demais na sua vida, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer demais aí a sua participação, sua presença. Vai ficar gravado aqui, depois você assiste na íntegra. Pode ser muito proveitoso você assistir novamente. E também vai ficar lá pelo YouTube. Dá uma olhadinha no link na bio, tem algumas coisas interessantes que de repente podem fazer sentido para você. Faça uma espetacular noite. A gente se vê amanhã. Amanhã, cadeira vazia. Bora!